Olá, boa tarde ou bom dia. Eu sou Ana Carolina Campos de Menezes, sou mestranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também sou professora de Educação Infantil da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Sou professora já há 7 anos nessa rede. E o tema desse meu trabalho de hoje foi intitulado Infância e Participação, Bebês, Crianças e Suas Ações no Cotidiano do Espaço de Desenvolvimento Infantil. E de onde vem essa pesquisa, né? Esse trabalho aqui apresentado são algumas reflexões que vêm muito do que eu vivo no meu cotidiano da sala de aula, enquanto professora de educação infantil nesse espaço público, e também como pesquisadora na produção da minha dissertação, também tem um pouco dessas reflexões que foram surgindo no caminho, né? Minha dissertação, eu tem como tema, né, título, né, Crianças e Infâncias em Ação no Espaço de Desenvolvimento Infantil. Então, por isso, algumas questões estão relacionadas. Aí, primeiro pensar, né, de que educação infantil eu estou falando, de onde eu parto. Eu parto do princípio, né, da educação infantil como um direito das crianças brasileiras, que é garantido desde a Constituição Federal de 1988, é garantida a todo cidadão brasileiro a educação, considerando que ela é também primeira etapa da educação básica, através da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. E, acima de tudo, o que representa a educação infantil, né? Um lugar público, de convivência, de trocas simbólicas, de inserção cultural, de afetos e desafetos, de constituição de identidade e subjetividade. Eu trago essa citação de Nunes e Corsino porque elas resumem um pouco desse caráter que é político e que também é prático da educação infantil. Nas políticas nós sabemos o que a caracteriza, mas lá são essas relações, essas trocas, essa convivência. E o espaço de desenvolvimento infantil. Como eu tô falando aqui no congresso, né, que tem muita gente, diferentes lugares até do mundo, né, pensar o que é um espaço de desenvolvimento infantil. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o atendimento à infância, às crianças pequenas, desde os 6 meses de idade até os 6 anos incompleto, há alguns anos ele vem se apresentando nessa modalidade de um espaço de desenvolvimento infantil. E o que é isso? É um espaço que contempla tanto o segmento de creche como o segmento de pré-escola em um único lugar. É claro que existem outras modalidades de atendimento na rede pública de educação infantil aqui do Rio, no município do Rio, na cidade, mas essa é uma principal forma de atendimento. Por exemplo, eu coloco aqui algumas fotos desse espaço para vocês conhecerem um pouco. Algumas fotos já estão um pouco diferentes pelo tempo que passou. É do lugar que eu atuo até hoje, como professora, estou ali desde a inauguração. Vocês podem ver a primeira foto. Fotografia, um espaço de espera, que a gente chama, com o chão desenhado, dá para ver a porta de uma sala. A segunda é um pátio da casinha, tem uma casinha amarela lá no final. Em seguida, o pátio externo, que é o pátio da frente da escola, bem na entrada da unidade. E esse espaço de desenvolvimento infantil, quando ele foi lançado, criado, ele vem também com uma concepção de criança, de infância, de direito. E no documento conceitual e estrutural desse espaço diz o seguinte: que hoje a criança é reconhecida como um sujeito de direitos, com necessidades específicas e não mais como um adulto em miniatura. Precisamos entender o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida sob os pontos de vista individual, desenvolvimento físico e orgânico, que é a saúde, individual e social, emocional e afetivo e cognitivo e linguístico. Familiar, pois a chegada da criança traz sempre mudanças na dinâmica familiar, e social, pois segundo Vygotsky, o sujeito se constitui na interação com o outro, com o meio, na e pela cultura. E a partir disso pensar, né, de que crianças nós estamos falando? Que concepção? O que é uma criança? A gente parte aqui do pressuposto, né, de que crianças são sujeitos de direitos, ativos, políticos e são parte integrante da sociedade da infância enquanto categoria geracional. Compreendendo também que na legislação brasileira, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a criança é tida com absoluta prioridade na legislação. E as crianças estão inseridas em uma estrutura desigual de poder, tanto pelo aspecto geracional, elas estão inseridas nessa relação desigual de poder. E a infância? Que infância que nós estamos falando também?
de acordo com base nessa concepção de criança que foi trazida. Aqui eu trago um pouco de Sarmento para pensar, né, que além das perspectivas biologizantes e psicologizantes, é através dos estudos da criança, e que, segundo Sarmento, procuram compreender a criança como ser biopsicossocial e a infância como categoria estrutural da sociedade, no âmbito das categorias geracionais, procurando fazê-lo numa perspectiva totalizante, não fragmentária e, por consequência, interdisciplinar. E pensar a infância, que eu trago Kvortrup, e também hoje uso os aportes teóricos, né, de Mahay e de Lina Alanen, mas nesse trabalho específico eu trago Kvortrup para se pensar a estrutura, que é a infância como uma categoria permanente na estrutura geracional. Que em termos estruturais, a infância não tem um começo e um fim temporais, e não pode, portanto, ser compreendida de maneira periódica. É compreendida mais apropriadamente como uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional, conforme Kvortrup. E como são os direitos dessas crianças? Nós falamos aqui que as crianças são sujeitos de direitos, que a infância é vivida por essas crianças e a infância é uma estrutura permanente na estrutura geracional, e elas estão inseridas no mundo, elas estão nos espaços de educação infantil ou nos espaços de desenvolvimento infantil para a efetivação dos direitos à educação, mas como isso se dá, né? Como estão seus direitos nesses espaços? Historicamente, as crianças foram excluídas da garantia de direitos, não só no Brasil, mas no mundo, né? Foram deixadas à parte, em segundo plano. E também existe uma hierarquização e tensão na garantia de direitos. Por exemplo, muito comum não. O direito à proteção, ele sempre está acima de outros direitos, como, por exemplo, o direito à participação, que é o que também eu busco problematizar nesse trabalho. E pensando essa não garantia de direitos e essa participação ou não da vida cotidiana, eu trago Pereira, que afirma o seguinte, que a própria história não tem sido contada do ponto de vista de cada um dos seus atores, pois nem todos, sobretudo as crianças, têm garantida a legitimidade de falar por si só. Esse vazio, autoritariamente, afeta também aos outros, jovens, adultos e idosos, que ao não tornarem-se ouvintes da história narrada pelas crianças, são expropriados de um ponto de vista sobre a história e também de um ponto de vista sobre eles, que só as crianças poderiam dar. Então as crianças, elas têm tido esse lugar negado de falar por si, de se colocar, e elas se colocam. Então, o que eu gostaria de pensar nesse trabalho? Concepção de direito é possível de ser construída à margem da participação. Que outras experiências, narrativas, geografias, pedagogias, enfim, que verdades uma política de participação poderia trazer à tona? Também com Pereira 2015. E qual o impacto que a ausência de uma política de participação pode gerar na DI? E como eu comecei a pensar tudo isso, né? Foi a partir, sim, desde lá de trás, com o meu trabalho de dissertação, que está em conclusão, mas também com uma situação ocorrida na unidade recentemente. Atualmente eu atuo com um grupamento de crianças de 3 anos, que nós chamamos de Maternal 2, e nós estávamos vivendo o seguinte: a escola tem 2 andares, o EDI, né, tem 2 andares, e um desses andares, em uma dessas vias de acesso, a gente pode acessar o segundo andar, tanto pela rampa ou pelas escadas. O meu grupo, a sala está localizada no segundo piso e bem perto das escadas. Então, para ir para o parquinho, que é no primeiro piso, no refeitório, que é no primeiro piso, nós usamos sempre a escada. Em dado momento, esse ano, a escada precisou ser fechada para uma manutenção, uma pequena obra, e a escada seria pintada. Só que as crianças não foram comunicadas disso. E a escada foi fechada, nós adultos fomos informados desse fechamento, não sabíamos por quanto tempo, e que o motivo era que seria pintada. Então nós fomos explicar às crianças, né? Olha, durante esse período nós não vamos poder usar a escada, porque ela vai participar ela vai ser pintada, então nós vamos ter que usar a rampa, é um caminho um pouco mais longo. E começaram as perguntas, né? Por quê? Mas por que vão pintar a rampa? Por que vão pintar a escada? Aí nós conversamos, não, porque a nossa escola recebeu uma verba para melhorias, a escada estava precisando de uma pintura, então ela vai passar por essa melhoria. Ai, que cor que vai ser a escada? Nós começamos a falar, né? Eu e os outros adultos da turma, não. Não sei, qual cor que você acha que vai ser? E começou, eu queria que fosse tudo rosa, que a escada e minha escola toda fosse rosa, uma menina falou. E outra começa, não, acho que preto e amarelo ia ficar muito bonito. E eles começaram a conversar sobre as cores das escadas e falar tudo. E passou um tempo e, enfim, quando a escada foi
inaugurada, né, estava pintada, eles viram a cor que estava, a gente conversou sobre isso. Mas o que eu penso sobre tudo isso, né? O quanto as crianças não foram incluídas no processo. Nós, educadores do grupo, tentamos incluí-las nesse movimento, mas nós mesmos estávamos um pouco a par de tudo que estava acontecendo na unidade escolar. E pensar que a participação ela é um direito das crianças, nós podemos ver que, por exemplo, foi um direito que foi negado num espaço onde deveria ser de efetivação dos direitos das crianças pequenas. Então, essa é uma reflexão das muitas que eu carrego enquanto professora e pesquisadora. É um prazer enorme estar aqui. Tem algumas referências que eu utilizei no trabalho. Então, eu agradeço imensamente a atenção de todos e vai ser um prazer continuar participando desse evento. E muito obrigada.